Nesse vídeo, eu vou te ensinar como usar os resumos como uma técnica de estudo. Os resumos eles podem ser uma técnica muito eficiente se você usar da maneira correta. Então, se você tem vontade de aprender como resumir da forma mais eficiente, quando que o resumo é mais adequado, continue assistindo esse vídeo. Eu sou Flávio, esse é o vídeo número 3 da série Como Estudar de Maneira Eficiente. Se você não assistiu o vídeo 1 e 2, eu vou deixar ele aqui na descrição para que você possa entender melhor todos os conceitos de como estudar de forma eficiente na prática. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui que essa série vai continuar, então vamos ter mais vídeos depois desse e você vai poder acompanhar tudo que acontece aqui ativando as notificações. Dê o joinha também no vídeo que isso ajuda bastante o crescimento do canal. E vamos ao vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou explicar um pouco mais da forma teórica, o que é resumo e quais são as formas que o resumo pode ser feito de maneira menos para mais eficiente. Na segunda parte, eu quero te ensinar a prática de como usar os resumos nos seus estudos, tanto em disciplinas de história, geografia, biologia, quanto em matérias de exatas, matemática, física e química. Então vamos para o primeiro tópico. O que é resumo? Resumo nada mais é do que reduzir as informações de um texto aos seus pontos mais importantes. Então, você está procurando quais são os pontos-chave num texto que você está lendo e transcrevendo isso, pode ser na forma escrita ou até mesmo digitando, em um outro e-mail para que você possa tirar as informações-chave daquele texto. Porque muitas vezes, quando você está estudando história, geografia, vão ter fatos totalmente irrelevantes. Por exemplo, algumas datas, alguns nomes não são importantes para você saber. Então, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é importante você reduzir as matérias, os conceitos, a seu ponto de origem, a seus pontos principais. Dessa forma, o resumo ele pode ter 3 formas diferentes. A primeira forma é a transcrição. Então você pega os trechos que você acha que são mais importantes de um texto e transcreve ou escrevendo ou digitando em um computador. Esse não é um método muito eficiente. Na verdade, essa é uma técnica passiva de estudo. Se você não sabe o que é uma técnica passiva de estudo, aqui na descrição tem o primeiro vídeo dessa série em que eu explico o que é uma técnica passiva e uma técnica ativa de estudo. Porém, transcrever em forma de resumo é uma forma passiva de estudo. Dessa maneira, você não vai ter nenhuma transformação de informação em conhecimento, então o estudo não vai te garantir uma memória de longo prazo. Então não é uma maneira eficiente de estudar, é uma maneira no máximo de você ter um reconhecimento da matéria. Então não é o jeito que eu recomendo que seja feito o resumo. A segunda maneira de fazer o resumo é por lembrança ativa. A lembrança ativa, como o próprio nome diz, precisa de 2 pontos. Em primeiro lugar, a lembrança, então você lê uma parte do texto, pode ser um parágrafo, por exemplo, e depois de ler você fecha o livro, ou não olha para o texto, e cria esse resumo. Então você resume do que vem na sua memória. Ah, mas muitas vezes eu não lembro. Se você não lembra, quer dizer que você não aprendeu, quer dizer que você não entendeu realmente. Então leia de novo o parágrafo até que você consiga resumir isso com outras palavras. Então, um exemplo, vamos supor que você está estudando sistema circulatório. Então, você está estudando lá como que funciona o coração, daí você lê lá no parágrafo. O coração é formado por 2 átrios, 2 ventrículos e são essas as 4 estruturas principais do coração. Depois de ler esse texto, você vai pegar os pontos principais, fechar o livro e vai escrever. Então você fala, olha, então o coração, quantas estruturas ele tem? São 4. Quais são essas estruturas? São 2 átrios e 2 ventrículos. Então, você vai estruturar isso sem olhar para o texto. O texto pode estar escrito de outra maneira, não tem problema. Então, esse vai ser a parte de lembrança. E por que ativa? Ativa porque você está transformando a informação. Então, você não está colocando da maneira como o livro fez. Você está montando o seu próprio raciocínio, sua própria estrutura, que vai te permitir resolver questões, ensinar para outras pessoas e ter esse conhecimento na memória de longo prazo. Então, esse é o segundo método, que é um dos mais eficientes de fazer resumo. Porém, tem um terceiro método que poucos alunos usam e que eu gosto bastante, que é o método mais eficiente para você guardar isso realmente na memória de longo prazo, que é a lembrança ativa com a associação a perguntas. Como que você vai fazer isso? Eu gosto de chamar esse método de resumo do resumo. Você vai fazer a lembrança ativa da mesma maneira do último trecho, então você vai ler um parágrafo, ler um trecho do texto, resumir esse parágrafo, dessa forma que eu falei, e depois você vai transformar esse resumo em forma de perguntas. Então é como se você fizesse um resumo do resumo em forma de perguntas. Então, por exemplo, nesse caso do exemplo do sistema circulatório do coração. Depois que você resumir, você vai fazer a seguinte pergunta: quais são as estruturas do coração?
Daí você vai mesmo responder. As 4 estruturas do coração são. Então, com esses conceitos, com essa transformação, de novo, do seu resumo em perguntas, você está fazendo a segunda fase do estudo ativo. Então, com pouco tempo, que isso não é demorado, vocês podem até checar, faz o teste de fazer isso com matérias principalmente de biologia, história, você vê que isso não é demorado, é um estudo razoavelmente até rápido. Mas que ele é extremamente ativo, ele exige que a todo momento você prove a si mesmo que você sabe aquele conceito. Porque se você consegue provar que você sabe por meio de uma pergunta respondendo da forma correta, quer dizer que você sabe. Você teve que trazer esse conhecimento do seu cérebro para fora, e não de fora para o seu cérebro, como é o estudo passivo da leitura. Então, é uma forma extremamente eficiente de estudar, não vai gastar muito tempo. Realmente, pode ser um pouco cansativa no começo de você fazer, você não vai conseguir fazer por muitas horas, mas é uma maneira muito boa de resumir. Bem, agora olhamos um pouco para a parte teórica disso, como que a gente aplica todos esses conceitos nas matérias práticas. Eu quero que você saia desse vídeo já conseguindo mudar a sua forma de estudo a partir de hoje. Hoje é a chance que você tem já de alterar totalmente a maneira como você estuda. Em primeiro lugar, eu quero falar das disciplinas de biológicas e humanas. Nas disciplinas de biológicas e humanas, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir o processo em 3 passos. Primeiro passo, você vai começar indo até o fim do capítulo que você tem que estudar e olhando se tem algum tipo de sumário. A maioria dos livros didáticos, eles possuem algum tipo de quadro-resumo, algum tipo de sumário no fim que resume todos os conceitos que vão ser aprendidos naquele capítulo. Por que isso é tão importante? Porque depois que você lê isso sem saber a disciplina, você vai estruturar a sua expectativa para saber o que você vai realmente aprender naquele capítulo. Então, digamos que você está estudando esponjas. Você vai lá no quadro resumo das esponjas e você vai olhar, olha, vai cair quais são os tipos, os grupos aqui dentro das esponjas, quais são os sistemas digestivo, respiratório, circulatório das esponjas, vão ter qual é o método de reprodução, vão ter alguns tópicos que você vai falar, já sei exatamente o que vou estudar. Então já vai ficar super fácil para você, quando estiver estudando, falar, eu lembro de ter visto isso no quadro resumo, deixa eu dar uma olhada que isso daqui faz parte, é uma parte importante porque tá nos pontos-chave que o próprio autor deixou para mim, então é importante. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é vá para um quadro resumo e leia esse quadro resumo. E se por acaso não tiver quadro resumo no seu livro? Todos os livros têm um sumário, que é o índice, né? Que é realmente quais são os tópicos que vão ser ensinados. Não é tão bom quanto um quadro resumo, mas também serve, para pelo menos você ver quais são os tópicos que vão ser apresentados dentro daquela disciplina. Então você volta para o sumário do livro, onde tem todos os conteúdos, né, os capítulos e tudo mais, e dá uma passada de olho, entendendo quais são cada um dos pontos que vão ser ensinados. Então esse é o primeiro ponto. No segundo passo, você vai ler o texto usando o conceito anterior que a gente viu de lembrança ativa. Então você vai ler o texto, os parágrafos e vai resumir sem olhar o texto, então de maneira totalmente ativa, se provando. Caso você não lembre o que o parágrafo falou, você vai reler depois de ter tentado pelo menos fazer o resumo. Então você faz o resumo da sua cabeça e depois checa para ver se você não esqueceu nada. Se você esqueceu, isso vai ser uma maneira super bacana de lembrar o seu cérebro. Falar, isso aqui você não aprendeu direito. Então, seu cérebro vai ficar mais atencioso àquele ponto. O ponto que você errar, que você não lembrou. Então, isso que você vai fazer é a lembrança ativa em todo o conteúdo, até você terminar. E como terceiro passo, o que você vai fazer? O resumo do resumo, que é, em forma de perguntas, trazer todos os conceitos-chave do resumo que você fez. Você não vai olhar o livro nesse ponto, você vai olhar só o seu próprio resumo e criar perguntas. Então, quais são as estruturas do coração? Qual é a parte do coração que tem sangue com gás carbônico? Qual que tem o sangue com oxigênio? Todas essas coisas você vai trazer em forma de perguntas que você consiga responder depois. Essas perguntas vão ter até um benefício futuro, que em próximos vídeos nós vamos falar sobre flashcards, que é uma maneira boa de revisar conceitos de humanas e de biológicas. Quando se trata de exatas, o método de lembrança ativa com resumos não é uma maneira muito eficiente de estudar. Porém, para conceitos-chave, como por exemplo princípios de física, aquelas leis, né, por exemplo as 3 leis de Newton, coisas desse tipo, e muito para química também, que tem alguns conceitos mais teóricos, é interessante fazer o mesmo método de humanas e biológicas, que é você procurar o resumo, resumindo os 3 passos muito rapidamente. Então, é você procurar um sumário ou um quadro resumo da disciplina, entender os conceitos, fazer a lembrança ativa e depois você fazer o resumo do resumo. Porém,
para a maior parte dos conteúdos de exatas, de matemática e física principalmente, a maneira de estudar mais eficiente é por exercícios e ensinando. Então, em próximos vídeos a gente vai ver esses conceitos com mais clareza. Então, não é o método ideal para estudo de exatas. Bem, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o joinha aqui que ajuda bastante a gente no canal. Se inscreve no canal porque isso vai ajudar outras pessoas a chegarem a esse conhecimento que eu acho super importante de como estudar de uma maneira mais eficiente. Comente aqui embaixo se você faz algum tipo de resumo e quais das técnicas que eu apresentei nesse vídeo você já usa nos seus resumos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.